Primeiro vamos focar na Guiana, né, Fernando? Bom dia, como é que tá aí? Tudo bom? Bom dia, Liz. Bom dia a todo mundo ligado aí no Mapa Mundi. Sempre um prazer estar aqui nesse programa, né? Como você falou, já tinha participado outras vezes aí na bancada, viajando, e agora estou num lugar meio diferentão, né? Estou aqui em Cayena, que é a capital da Guiana Francesa, que o Macron falou aí que o Brasil ama a França ama o Brasil. Aqui talvez seja o ponto de contato, o maior ponto de contato entre os dois países, né? Porque a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França. É como se fosse um estado francês fora da porção continental ali da França, né? É um desses departamentos, a França tem alguns. A gente está vendo aí essas imagens que eu fiz, eu passei por esse caminho, né? Essa aí é a cidade de São Jorge do Oiapoque, ou Saint-Georges de l'Oyapock, em francês, que é no caminho para Cayena. Essa é a cidade que faz fronteira com a cidade do Oiapoque, no estado do Amapá. Ela é separada só por as duas são separadas só por um rio, né? Que é esse rio que a gente está vendo aí, que é o rio Oiapoque. Então, esse é o ponto de contato, essa é a fronteira do Brasil com a França, que, aliás, é a maior fronteira terrestre da França, viu, Liz? Não sei se o pessoal que está acompanhando sabe disso, mas a maior fronteira da França é exatamente com o Brasil. São quase 700 quilômetros de fronteira entre os dois países. E a gente nem se dá conta porque a Guiana é um departamento, é um território, né, que está na América do Sul, apesar de pertencer à França, apesar de fazer parte da União Europeia. A gente está vendo aí, inclusive, essas bandeiras no posto de imigração, a bandeira da França e a bandeira da União Europeia. Essa aí é a ponte que liga as duas cidades, né, de São Jorge do Oiapoque e de Oiapoque. É uma ponte nova, ela ficou pronta em 2011, mas ela só abriu ao público, só abriu para passagem em 2017. E aí a cidade do Oiapoque, um pouquinho mostrando o rio Oiapoque, desse lado que a gente está aqui para baixo, Brasil, do outro lado aí já Guiana Francesa. E aí ainda no Brasil, né, Fernando? Antes de você chegar na Guiana. Antes da travessia, exato. Isso. Ah, legal. E aí, em relação à ida do Macron, porque antes de vir aqui para o Brasil, ele passou aí pelo país, né? Teve alguma expectativa ou repercussão nos jornais, enfim, algo que você queira destacar? Já antecipo também que o anúncio que ele havia feito, né, um anúncio de um investimento aí para a bioeconomia na Amazônia e inclui tanto o Brasil quanto a Guiana, né? Foi um fundo aí de 1 bilhão que ainda vai poder ganhar outros recursos, outros apoios internacionais, mas diretamente da Guiana, né? O que, que teve desse lado também? É isso, Liz. Foi né? Anunciaram, o Lula e o Macron assinaram aí em conjunto esse investimento em dois parques de reserva florestal, que é o parque aqui da Guiana Francesa, né? O Parque Amazônico da Guiana, que fica mais para baixo, aqui mais para o sul da Guiana, e que faz fronteira, né, com o Parque de Tumucumaque, que fica no Amapá e um pedacinho do Pará, que é a maior reserva de floresta tropical do mundo. Então, eles anunciaram esse investimento aí de 1 bilhão para preservação, né, e para ecoeconomia, né, para economia florestal aí desses dois territórios. Essa imagem que a gente está vendo aí é de uma entrevista que o Macron deu aqui a repórteres da Guiana, né, aqui enquanto ele esteve em Cayena. Ele visitou duas cidades aqui da Guiana Francesa, Camopi e Cayena, a capital. Camopi, que é uma região mais para o sudoeste da Guiana, né? Já faz fronteira também com o Brasil, também com o Amapá. Fica ali às margens do rio Oiapoque, assim como São Jorge. Ele encontrou-se lá com duas lideranças indígenas. E o que mais chamou a atenção dessa visita do Macron aqui à Guiana Francesa, eles foi o pouco tempo. Procurando aqui jornais, publicações locais, todo mundo destacou muito que ele ficou 35 horas na Guiana Francesa, ou seja, um dia e meio, menos de um dia e meio, né? Ele ficou muito mais tempo no Brasil, sendo que aqui é um território francês. E o Macron já tinha vindo aqui, só que em 2017, no primeiro mandato dele, né? Assim que logo depois que ele foi eleito. Então, a segunda visita do Macron aqui, apenas nesses quase 10 anos já, né? Caminhando para terminar os 10 anos de mandato dele. O segundo mandato dele termina em 2027.
Então, apenas a segunda visita do Macron aqui à Guiana Francesa. E ele não é uma figura extremamente popular por aqui, porque da outra vez que ele veio, em 2017, ele foi cobrado sobre mais investimentos na Guiana, inclusive sobre a construção de hospitais. Ele disse que não era Papai Noel para dar presente. Então a imagem dele ficou muito ruim aqui na Guiana desde então. Tanto que na eleição de 2022, que Macron conseguiu se reeleger, a Guiana Francesa deu 60% dos seus votos para a candidata Marine Le Pen, que era a opositora dele, né, no segundo turno, a candidata de extrema-direita. O que chama atenção, inclusive, porque aqui a Guiana Francesa é um território com muitos imigrantes, né? Tem muitos brasileiros, tem muita gente que veio do Suriname, tem muitos imigrantes asiáticos aqui. É uma grande mistura, uma grande miscelânea. E, apesar disso, votou numa candidata da extrema-direita que é totalmente contra a imigração, né? 60% da população. População pequena aqui da Guiana Francesa, são mais ou menos 300 mil habitantes. A grande parte vive aqui na capital Cayenne, na região metropolitana. A Guiana Francesa tem quase 90% do seu território tomado por florestas, então são poucas cidades e uma densidade populacional muito pequena, né? São 300 mil habitantes, um país, um território muito pequeno de população. E essas cobranças em relação ao Macron se devem exatamente aos problemas, né? Comparado com a França continental, a taxa de mortalidade, a taxa de criminalidade aqui é muito maior do que em outros territórios franceses. Então há essa cobrança por mais atenção aqui a esse pedacinho, a essa porção de terra que pertence à França, mas está do outro lado do oceano. É uma aula aí em relação à Guiana, né? Toda vez que a gente faz viagem, alguma assim, dá para ter toda essa experiência, né, Fernando? Conhece culturalmente também questões políticas, tudo que está acontecendo. Mas muito legal. E eu queria até falar, né, para quem está acompanhando a gente, se alguém tiver alguma pergunta aí em relação à curiosidade da Guiana, e eu já vou começar perguntando para o Fernando, né, qual foram as primeiras impressões que você teve aí chegando no país, que a gente tem várias imagens, vamos passando aí da sua travessia, e é isso, né, quero entender, ver de você, né, como é que está sendo já esses primeiros momentos aí na Guiana, o que que você achou de tudo? Cayena não é exatamente um destino mega turístico, né, Lisa? Acho que ninguém, quando pensa em fazer turismo, pensa em vir à Guiana Francesa. Mas um território interessante, uma cidade interessante, especificamente Cayena, mas a travessia toda para cá é muito interessante. Eu fui para o Oiapoque, que já é uma cidade legal de se visitar, apesar de não ter esse apelo turístico. É a primeira cidade geograficamente do Brasil, né? Então ela está lá na pontinha do Brasil, por isso que existe a expressão do Oiapoque ao Chuí. E aí do outro lado tem a Guiana Francesa, então é uma fronteira do Brasil com a França. Só isso para mim já é muito interessante. E aí para chegar aqui a Cayena, você pode atravessar aquela ponte ou atravessar de barco para São Jorge do Oiapoque e de lá pega uma van para percorrer aí mais ou menos 200 quilômetros. Quase tudo floresta, quase tudo Amazônia. A gente vê pequeníssimos assim pedaços urbanos nesse trajeto. Mas aqui chegando em Cayena, já é um pedaço bem urbano, né? Tem McDonald's, tem shopping, mas eu acho que o que mais chama a atenção aqui em Cayena é a arquitetura, que é muito marcante, assim, uma arquitetura muito antiga, né? Uma França muito antiga, da época, claro, dessa colonização pelos franceses. Então, acho que a arquitetura chamou muita atenção. Me chamou muita atenção também o volume da população negra, que é muito grande. Na França já é muito grande, aqui também é muito grande, muito por conta desse período, descendendo, né, desse período de escravidão que houve aqui. A França trouxe muitos africanos escravizados para cá no período da colonização. Então, tem uma população, um percentual de população negra muito grande. Isso é interessante porque a gente não vê isso, por exemplo, em outros países aqui da América do Sul. Em outros países, é difícil, eu me confundo às vezes porque a Guiana Francesa não é exatamente um país, mas a gente não vê isso em outros territórios aqui da América do Sul. Foi um pouco que me chamou a atenção. E essa miscigenação também. É, a gente vê muitos mercados orientais, muitos mercados chineses aqui, porque a população chinesa é muito grande. Houve um fluxo imigratório muito grande aqui de pessoas, especialmente do Laos, ali no sudoeste asiático, no sudeste asiático. E tem muita gente que veio do Suriname também, porque o Suriname teve uma guerra civil recentemente. Então, é um território curioso, uma miscigenação
muito curiosa, é uma mistura muito curiosa. Ah, e tem muito brasileiro aí, Fernando, porque isso de estar pertinho, né, do Amapá, muitas pessoas vão para aí e já vou emendar também em relação à moeda, né, por ser aí território ligado à França. Então é o euro também que está em circulação? Como é que é essa questão econômica aí? As suas duas perguntas estão relacionadas, na verdade, Aham. eles têm respostas relacionadas. Tem muito brasileiro aqui pela proximidade e exatamente por ser o euro, né? Muito brasileiro vem para cá para receber em euro. Então recebe salários muito maiores do que receberia no Amapá, no Pará. A maior parte dos brasileiros que vêm para cá são desses estados mais ao norte do Brasil, principalmente o Amapá e o Pará, que estão mais perto. Então tem sim muitos brasileiros, tem muito, você ouve muito português na rua. Ontem mesmo eu fui ao mercado e aí estava meio preocupado porque meu francês não é nem um pouco bom. Então, aí quando eu vi a caixa conversando com um colega em português, eu falei, olha, graças a Deus você pode falar em português comigo. E a moeda é o euro, que faz com que tudo seja muito caro. E além de ser em euro, é tudo muito caro em euro, porque a maior parte das coisas daqui vem da França. Então, comprei um macarrão que foi feito na França, comprei um sabonete que veio da França. Então, esse trajeto, esse deslocamento da França até aqui, da França continental até aqui, faz com que os produtos aqui sejam muito mais caros do que são em outras partes do planeta. Nossa, você já comentou aí a respeito ao idioma, e essa já era a próxima pergunta, porque o Arley falou aqui no ponto, que está ajudando a gente aqui na transmissão, né, o Arley Júnior, como é que você está se virando em relação ao francês, né? No mercado, as plaquinhas todas em francês, na rua também, mas também dá para falar português, então? Dá pra virar no português. Assim, francês é mais fácil lendo do que ouvindo, né? Quando eles falam todos muito rápido. E os brasileiros aqui têm uma pronúncia em francês impecável. Eu acho que muito brasileiro vem para cá até para estudar francês também. Mas até agora deu para ir ali no português, às vezes um pouquinho de inglês, né? Já pergunto logo em francês se as pessoas falam em inglês, porque francês tem isso, né? Pelo menos em Paris as pessoas são muito nacionalistas, eles têm muito preconceito com o inglês. Então eles já não gostam que você chegue falando em inglês com eles. Então começa num francês ali, um bonjour, aí já pergunta se fala inglês para tentar engatar uma conversa, porque 100% em francês é bem difícil. Na falta do inglês tem aquele jeitinho também, né? Que dá pra gente chegar sorrindo, É, conversando. E Fernando a chegou. linguagem é universal, né? Apontando É, ali. dá pra se virar, viu? E aí chegou uma pergunta importante aqui no chat da Darlene Rodrigues. Opa. Ela perguntou se os cidadãos da Guiana podem viajar normalmente sem visto para o continente europeu. E aí você pode até comentar, porque precisa de visto para entrar na Guiana, né? Isso aí, até falar disso, eu acabei esquecendo na parte da ponte ali. Foi uma coisa que fez a ponte ficar muito tempo fechada, né? Porque falta essa reciprocidade do governo francês. Brasileiros ou franceses não precisam de visto para entrar no Brasil, mas brasileiros precisam de visto para entrar na Guiana. A pergunta da Darlene, não sei se eu falei certo aí, em relação ao visto para ir daqui para Paris. Não precisa, porque quem nasce aqui é cidadão francês. É como se tivesse nascido num estado francês, é como se tivesse nascido em Marseille, por exemplo, que é fora de Paris, mas ainda é França. Isso aí são imagens do Oiapoque, né? Tem um muro lá pintado, metade França, metade bandeira da França, metade do Brasil. Então faltava um pouco, essa reciprocidade fez com que a ponte que liga os dois países ficasse fechada por muito tempo. O Brasil queria que a Guiana, que a França dispensasse a exigência de visto para que os brasileiros pudessem entrar aqui na Guiana Francesa. Mas a França não liberou. O que eles fizeram foi um acordo que permite que moradores do Oiapoque visitem São Jorge do Oiapoque, mas não outras cidades, não podem vir para Caiena, por exemplo, sem visto. Mas só moradores do Oiapoque que se registraram. Outros brasileiros têm que tirar visto, é muito burocrático o processo para tirar visto aqui para a Guiana Francesa, é muito caro também, porque é em euro, é, e é o único território da América do Sul que brasileiros precisam de visto para entrar, né? Nenhum outro precisa, a maior parte deles não precisa sequer de passaporte, mas aqui precisa de visto, um processo bem burocrático, e a fiscalização é forte. Eu vi relatos de muitos brasileiros contando que já foram presos pela imigração e acabaram sendo deportados e proibidos de voltar aqui à Guiana Francesa. E aí acaba gerando um outro fenômeno, né?
que é o uso dessa ponte. Estou falando muito dela porque ela foi considerada muito importante à época, porque ia desenvolver um pouco tanto a região, tanto o território da Guiana Francesa, quanto a cidade do Oiapoque e outras cidades ali adjacentes no norte do Amapá. Só que essa ponte acaba sendo usada, pelo menos o que o pessoal do Oiapoque disse, só por guianenses que atravessam para o Brasil, porque para eles é muito mais barato comprar qualquer coisa no Brasil em real. Eles ganham em euro, atravessam, vão gastar em real. Brasileiros indo para a Guiana Francesa é mais difícil. Como eu te disse, eles têm muito brasileiro aqui, mas que vem para ficar de vez, não vem para morar ou não vem para visitar, por conta dos salários em euro. Aí alguns vêm ilegalmente e outros acabam vindo, outros conseguem um visto, né? Só que esse grande fluxo de pessoas ilegais é que faz com que a França exija esse visto de brasileiros. Tanto esse fluxo de imigrantes ilegais que vêm buscar trabalhos em lojas, no setor de serviços, né, no comércio, quanto os brasileiros que vêm ilegalmente para garimpar ouro aqui na Guiana Francesa. O problema do garimpo é um problema muito grave aqui para a Guiana Francesa, inclusive, faltou falar disso aí sobre a visita do Macron, o que ele destacou aqui foi que quer acabar com o garimpo, quer reduzir o garimpo ilegal, que é o grande problema para a Guiana Francesa hoje, sobretudo por conta da questão ambiental, né? O garimpo, quando você garimpa ilegalmente, usa-se uma quantidade absurda de mercúrio que prejudica os rios e os lençóis freáticos. Então, o Macron tem essa preocupação ambiental, pelo menos aparentemente ele demonstra essa preocupação com a questão ambiental, e ele elencou aí o garimpo ilegal como o principal problema da Guiana Francesa. E o garimpo ilegal acaba trazendo outros problemas, claro, relacionados ao crime, né? Ao tráfico de ouro, ao tráfico de drogas, a crimes violentos em geral também, né? Homicídios, assaltos, e há uma preocupação com a entrada de facções brasileiras na Guiana Francesa, não aqui em Cayena, mas mais nessa parte sul da Guiana Francesa, que faz a fronteira aí com o Brasil, por conta do garimpo. Tem muito brasileiro vindo para cá fazer garimpo ilegal e acaba vindo também muito criminoso fazer garimpo ilegal e, enfim, todas as atividades criminosas relacionadas a isso. Então, tanto o presidente francês, Emmanuel Macron, quanto a ministra de Departamentos Ultramarinos, que é a Marie Deveneux, que veio um pouquinho antes do Macron, eles expressaram essa preocupação com o garimpo ilegal. Isso só, não sei se eu estou me estendendo muito, mas essa ministra de Departamentos Ultramarinos também falou, há uma questão em relação à independência, a uma maior autonomia do território da Guiana Francesa. Já houve um plebiscito na época do presidente Nicolas Sarkozy para analisar se a Guiana gostaria de ter mais autonomia. Os guianenses votaram não, votaram por continuar sendo um departamento francês, mas ainda assim há alguns grupos que pedem uma maior autonomia, não necessariamente a independência, mas uma maior autonomia. Por exemplo, um governo aqui da Guiana, que hoje não existe. A Guiana tem como se fossem prefeitos, todos respondendo à França continental. Essa ministra falou a Marie Deveneux falou que a Guiana que tinha que dizer qual era a autonomia que ela queria, que pelo menos pelo que ela diz, a própria Guiana não sabe dizer o que é que eles querem, né? Porque houve esse plebiscito que decidiu continuar tendo o nível de autonomia que tem hoje, ou seja, quase nenhum. É um Estado francês totalmente dependente do governo francês, respondendo totalmente ao governo francês, e eles decidiram por não aumentar essa autonomia. É muita. São várias questões ligadas aí, né, Fernando? Você falou bastante coisa. É muito estranho, né, Liz, pra gente, em Essa 2024, estrutura, né? pensar num pedaço de terra que está aqui do nosso lado e não é independente, é uma coisa meio 1800, né, meio colonial. Eles não chamam aqui de colônia, tem esse nome de departamento, porque hoje não há uma exploração formal desse território da Guiana, que aliás já serviu para enviar muitos presos, né, um pouco do que Portugal fazia com o Brasil. Hoje não tem, é um Estado francês que recebe recursos da França, aliás é totalmente sustentado pelo governo central da França, e é tratado como se fosse um Estado mesmo.
E aí, mais uma vez, voltando a uma pergunta da nossa espectadora, que eu esqueci o nome, desculpa, É Marli. mas É, quem nasce aqui, quem nasce aqui é totalmente francês, pode ir para Paris, Marli. pode ir para qualquer espaço, na verdade, da zona de Schengen, né, que é a zona de trânsito livre da Europa, porque tem um passaporte europeu. É, e eu estava até dando uma pesquisada aqui pelo que você falou, Guiana tem 214 mil quilômetros quadrados, né? É uma extensão aí que realmente chama atenção em tudo que você disse. E só para encerrar aí a questão que você falou a respeito do garimpo, né? O Macron também falou que nos próximos meses o governo francês deve apresentar aí uma sugestão para lidar com esse problema. Então, é algo que também deve ter uma atualização aí em breve. Pelo que ele falou, nos próximos 3 meses, algo novo deve vir nesse sentido. Mas, Fernando, E olha. aí, outra questão do tráfico de drogas, né, que é um outro problema elencado pelo Macron, é exatamente por isso, porque quem sai daqui do aeroporto de Cayenne para o aeroporto de Paris não está fazendo uma viagem internacional, então o nível de fiscalização Não tem toda aquela inspeção no aeroporto, né? não tem essa inspeção, a segurança não é a nível internacional. Então acaba que entra muita droga aqui por vias terrestres ou fluviais, né, pelos rios, e aí vão para Paris, portanto, para a Europa toda de avião saindo daqui de Cayena. Nossa, muito interessante, Fernando. Só agradecer pela sua participação, porque às vezes a gente não vê tanta coisa assim relacionada à Guiana e poder ter, né, essa entrada diretamente daí. É, você está numa hospedagem, né? Se quiser só comentar a respeito do É, lugar, se está frio, se tá, como é que eu tá? tô num, eu tô num Airbnb, porque eu não sei se pode falar Airbnb, mas estou num Airbnb porque as Uma hospedagens aqui são hospedagem escassas e alugada. Aham. são escassas e caras. É, hoje está chovendo muito, eu vou tentar sair da frente aqui para ver se a câmera tira o foco e vai mais lá para trás. Aqui tem só algumas casinhas atrás de mim, não dá para ver muito da rua. Hoje está um dia chuvoso, Cayena também não é o território mais seguro da França, né, para a gente estar na rua com equipamentos assim. Mas de clima é muito quente, é um clima amazônico, né, Liz? Muito quente e muita chuva o tempo inteiro. Então tá chovendo, mas tá calor ao mesmo tempo. E a casa aqui é uma casa padrão francês, né? Não tem chuveiro elétrico, que é uma coisa que eu acho que é brasileira, pelo menos dos países que eu conheço, só no Brasil que tem chuveiro elétrico. Então não tem chuveiro elétrico, as portas num padrão europeu, é tudo padrão europeu. Televisão são canais franceses, não existem canais aqui especificamente da Guiana, a não ser na internet. Então é um pedaço da França, realmente.